Bom dia, bom dia, bom dia! Aqui começando mais uma live. Dessa vez eu estava, na verdade, convidada da Isabela. Ela vai entrar comigo aqui. E aí eu vou passar o comando para ela. Convidando vocês, então. Oi, Isabela, maravilha, deu certo. Tudo bem, Lala? Tudo ótimo, um prazer falar com você, feliz que teu livro com um tema tão importante vai ser lançado assim, que a gente puder circular. Não é? Lala, obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada por Um também ter prazer. para a tecnologia. A live O mundo fez uma transição digital em tempo recorde, né, Isabela? totalmente. Quero falar muito com você sobre isso e explicar, Aham. né, fazendo juntas, porque eu comecei na segunda. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Está um pouquinho cortado. Eu tenho a impressão que a tua rede está um pouco oscilando, mas vamos lá. Ela tá na potência máxima, mas vamos Tá bom. tentando. Esse é o Vamos Prime Time lá. do Instagram, né? Tá com muita movimentação, né? Mas é isso aí, transição digital. Vamos falar sobre isso. Lala, Tá. desde o começo da semana, eu estou focando em entrevistas sobre o futuro do trabalho. Nada Certo. melhor que falar com você, especialista em novas economias. Como você está vivendo toda essa transição e o que você já pode nos adiantar para o que vai acontecer no novo normal? Entendi. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que é importante a gente compreender o que está acontecendo, porque o corona, ele foi o gatilho detonador de um contexto. Não é que... Então, qualquer pessoa que já me viu falar, assim, tem muito material, YouTube, site, etc., viu que eu começo qualquer fala minha dizendo: vivemos a maior transição da história da humanidade. Por que isso? E que isso foi revelado pelo corona, que nos ensinou o que é o exponencial. Porque a gente olha a curvinha ali e fala: esse aí é o tal do exponencial. Então, o que acontece? Há períodos na história em que tem uma grande mudança, e essa grande mudança faz com que seja necessário mudar a maneira de viver. Isso aconteceu na passagem do feudalismo monarquia, monarquia república, agora nós estamos vendo uma delas. Por quê? Porque nós estamos vivendo em rede, e a rede, por ser digital, por ser desmaterializada, ela consegue ter uma dinâmica exponencial. Ela opera fora do tempo e do espaço. Então, ela é exponencial. A gente vê isso, nós estamos aqui desmaterializadas conversando. Porém, se a rede é exponencial, lembra que a curvinha exponencial é assim, está aqui, ó, no alto. Nós, o planeta e o tempo, estamos aqui, ó, nós somos lineares. Então, a rede faz assim e a gente faz assim. Tipo o corona espalha assim e a nossa capacidade de achar soluções é linear. Então, a conta não fecha. E aí vai fazendo assim. Então, a gente olhava como futurista e falava: uau, essa tensão, em algum momento vai arrebentar. Em algum momento a gente não vai dar conta. É isso que aconteceu. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que tem jeito? Sim, tem jeito. Por quê? Como? Se a gente também for exponencial. Como que dá para ser exponencial? Dá para ser exponencial como estamos nós agora, usando tecnologia, de repente, sempre há malas que vêm por trem, né? E tudo tem dois lados, é terrível o corona, ao mesmo tempo ele força a gente a fazer umas mudanças como essa digital. E a outra face, o outro aspecto que pode ser uma solução é o fazer junto. E é isso que eu tenho focado muito em falar, porque a vida, ela evolui no sentido de maior complexidade. E nesse momento, a gente vai precisar mais do que nunca fazer junto. E fazer junto não é uma coisa assim, que bonitinho a gente vai fazer junto. É a única maneira que dá. A gente vai ter que operar em ecossistemas
colaborativos. Mas deixa você falar um pouquinho, depois conto mais um pouco sobre isso. Não, fantástico. A live, ela é para que eu escute os especialistas, não é? Se eu tenho dúvida, outras pessoas também têm. E acredito muito, Lala, que a gente só consegue desenvolver o pensamento crítico quando a gente ouve novas falas e que mostram novos caminhos. Gosto muito quando você já entra no tema do fazer junto, porque você criou uma, vou chamar de nova economia, chamada fluxonomia, que é um conjunto de métodos e ferramentas para a gente poder pensar as coisas separadas junto. É isso? É isso. Justamente, porque fazer junto é a única solução. Porém, fazer junto é muito complexo. Porque a gente sabe que todo mundo aqui já tentou, eu gostaria de saber aqui que experiências de colaboração nossos ouvintes tiveram também, e porque o que acontece é que quando você põe, por exemplo, ninguém se arrisca a fazer uma ponte, gente, vamos se juntar amanhã, vamos fazer uma ponte? Sendo que, em hipótese, fazer ponte é menos complexo do que fazer juntar pessoas, porque as partes de uma máquina ou de uma ponte não têm vontade própria, não vão atrás do seu propósito, etc. Então, tudo que está ligado ao humano e ao social é mais complexo. E numa trajetória extremamente diversa, passando por corporações, governos, instituições de fomento, ONU, eu vi que a dificuldade era essa. Dentro de uma organização, por exemplo, você tem uma dificuldade em integrar áreas. As áreas ficam todas na paralela. E há um desperdício muito grande. Muita gente está fazendo a mesma coisa que o seu vizinho, e você tem um desperdício grande que não dá para ter. Entre organizações também, entre empresas também. Então, a questão é ver como é que junta isso tudo. A fluxonomia é o resultado dessas muitas décadas e a gente observou algumas coisas. Primeira coisa, que eu acho que é muito importante a gente falar agora em relação à nova economia, está acontecendo, estamos todos muito assustados, porque uma das coisas que estava muito distanciada da realidade é o sistema financeiro. O sistema financeiro, como ele trabalha de forma abstrata, já não é mais real o dinheiro, né? Você emite dinheiro, mas ele não tem uma base real. Ele foi indo assim, e aí, de repente, vira uma loucura. Por quê? Aí eu fiquei pensando numa metáfora. Imagina o seguinte, você tem território. No território tem coisas. Tem pessoas com sua inteligência, tem recursos e tal. E você cria mapas do território. O sistema financeiro, de repente, falei, gente, vai ver que o sistema financeiro foi um pouco que, de repente, o mapa começou a valer mais que o território. E começou a ter comercialização de mapas, esquecendo do território. Então, o que é importante nesse momento, para a gente ter uma tranquilidade, dizer, calma, olha o que tem no território. A moeda desvalorizou, o dólar, isso, aquilo, a bolsa, blá, blá, calma. Dentro da sua cabeça, o seu conhecimento diminuiu 40%? Não. As laranjas na árvore, também não. A infraestrutura disponível, também não. Então, são duas coisas separadas. Uma coisa é o mercado financeiro, esse que é abstrato, que é exponencial. Outra coisa é a economia no sentido original de oikos, da casa. É aquilo que usa recursos que estão lá além do financeiro. A gente trabalha, como a gente trabalhou sempre com ou territórios, ou na ONU com muito tempo com situação de pobreza, a gente viu que existem recursos além do monetário. A gente chama isso aqui de matriz 4D. Recurso monetário estaria aqui, dimensão financeira, a gente tem recurso cultural, conhecimento, recurso ambiental, toda a infraestrutura tecnológica e natural, recurso social, pessoas, rede, políticas, mídia. E no recurso financeiro, além da moeda, o tempo e tudo que pode ser novas moedas e solidariedade, etc. Então, quando a moeda aqui começa a ficar frágil, a gente precisa vir para cá e ver o que há, que outras moedas existem. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente faz. E aí é incrível, porque você pode multiplicar. É muito interessante, a gente chama de botar lentes 4D, porque está tudo lá,
só que você não vê. Então, a primeira coisa é aprender a enxergar e a criar fluxos de recursos além do monetário. E depois, a outra coisa é como é que a gente cria jornadas e processos para aprender a fazer junto. Porque o fazer junto, eu estava pensando aqui antes da nossa conversa, você me interrompe, porque você sabe que se eu der um play, eu saio falando. Então me interrompe, me faz um sinal aí, para de falar, eu paro. O que eu estava pensando antes da nossa conversa sobre a vida, né? Porque a vida é muito bem sucedida, ela tem 4 bilhões de anos, então tudo que a gente aprende com ela é eficaz. Como é que se dá a evolução? A evolução vai criando novos mecanismos de operar de uma forma mais integrada. Imagina o seguinte, se minha mão fechadinha aqui fosse uma célula primitiva, como uma ameba, por exemplo, ou como uma célula comum do nosso corpo, ela tem um mecanismozinho pequeno de percepção dentro dela. Para evoluir, o que aconteceu? Os seres muito primitivos têm um sistema nervoso muito basicão. Ele só sabe fugir, atacar, como uma ameba. A gente talvez estivesse numa sociedade um pouco meio assim, sabe? Como sociedade, não se percebendo. Uma sociedade um pouco como uma ameba. Aí, o que acontece na evolução? A vida vai ficando mais complicada, mais complexa e precisa se organizar em sistemas mais complexos. Muitas células juntas e essas células juntas precisam se integrar. Então começa um outro tipo de célula, que é o neurônio. O que o neurônio tem? O neurônio tem sinapses. E a gente sabe que a melhor capacidade de resposta não vem de ter mais neurônios, mas de ter mais sinapses. Então, nova economia, na verdade, é um pouco ganhar uma inteligência econômica e social, que é o quê? Você vê quais sinapses você tem. Com quem você pode se juntar por causa de um propósito comum? Com quem você pode se juntar porque tem recursos que você precisa e os teus recursos interessam ao outro? Com quem você pode se juntar, por exemplo, compartilhando uma infraestrutura? Isso vai acontecer pra caramba. Uhum. Então, você vai ter vários negócios indo... Pois é, Terra está falando, somos o sistema nervoso de Gaia. Eu concordo. Eu super acho que somos o sistema nervoso de Gaia. Então, agora, colaboração quer dizer o quê? A gente vai ter que operar em ecossistemas colaborativos, vendo com o que dá para sinapsar. Primeira sinapse, se está nessa metáfora, é recurso. Olha, nós duas, sei lá, eu tenho usado sempre o mesmo exemplo. Se você tem uma balada que tem uma cozinha e só funciona de noite, quando der para funcionar, e uma cozinha que entrega para marmita em escritório, são dois subusos de um espaço. Você precisa juntar. Tem muito, por exemplo, se todo mundo, a gente está vendo o crescimento dos marketplaces. Claro, eu não tenho que fazer uma lojinha online do meu site, porque como que as pessoas vão chegar no meu site? Então, tem uma convergência. Então, as sinapses permitem convergência, permitem estruturar. Olha que legal, a Cris Luz, olha que nome bonito que você tem, Cris Luz. Gostei muito dessa professora fantástica. Vem aqui aprender, Cris. Isso aqui chama fluxonomia. É uma combinação de futuring, que é design de futuro com novas economias. Tem um livro, tem grupo de estudo. A gente está com 4 grupos de estudos abertos. A gente tem uma série de atividades, por exemplo, para nos ajudar a fazer essa transição. Então, se você gostou, chega para cá. Olá, quando você fala sobre essa convergência, isso já está acontecendo um pouco com o coworking. Sim. Né? As empresas... Agora, pensa o seguinte, por exemplo, se dentro de um coworking, a fluxonomia foi feita para pensar em ambientes colaborativos. Agora, pensa um coworking. Você tem ali... Vou pegar um ambiente que me lembra do coworking, que é das startups. Isso é uma coisa muito séria que está acontecendo
Isabela, é que a gente precisaria ver como a gente resolve. Está havendo um solucionicídio, uma morte de soluções. O que quer dizer isso? Solucionicídio. Eu fiquei pensando, falei, bom, agora nós estamos com um monte de problemas, né? Um monte de problemas precisam de soluções. Quem desenvolve solução está conseguindo? E aí, repara o seguinte, pensa, por exemplo, uma aceleradora de startups. Você tem 3.000 que se candidatam. 3.000 o quê? Pessoas que criaram soluções, que têm algo para fazer. E aí, você tem 20 que conseguem entrar na aceleradora. Na aceleradora, o que acontece? Acontece que você tenta pegar o solucionador, né? Alguém que desenvolve, é um pesquisador, é um criativo ou coisa assim, que desenvolve, e fazer com que ele fale língua de implementador, que é a língua do negócio, da finança. E aí, coitadinho, não dá certo. Então, o que vai precisar fazer? Primeira coisa, tem que sinapsar os solucionadores com os implementadores. Área de pesquisa, ciência, tecnologia, inovação, novas ideias, métodos, etc., com quem sabe, digamos, se tem uma vacina, não cabe ao desenvolvedor de vacina fazer a fábrica e a distribuição da vacina. Você sabe que isso aconteceu, é uma tragédia. No século XIX, foi descoberta a vacina para varíola, que foi a peste que dizimou a Europa. Levou 100 anos, Isa, 100 anos, para ter um processo de erradicação da varíola. E agora, é possível que agora tem um monte de soluções que não alcançam o mundo dos negócios, da implementação. Então, essa ponte é uma das coisas muito importantes nesse novo desenho da economia. Todos os esforços para juntar solucionadores com implementadores, cada um com a sua língua. Porque o implementador não vai entender solucionês, e o solucionador também não vai. E aí isso causa muito sofrimento. Então, tem que juntar. Dizer assim, legal, você tem uma solução, você tem uma vacina, eu sei fazer fábrica, maravilha, vai dar tudo certo. Então, isso é uma das coisas que eu queria até te convidar para uma campanha. Estou falando muito sério, porque a gente não pode abrir mão de soluções agora, há muitas soluções. E essas soluções precisam encontrar quem as implemente. Eu sinto isso até com a gente tem uma vacina, entre aspas, econômica. Nós atendemos super bem uma quantidade de acordo com o nosso tamanho, sei lá, 20, 30 empresas. Mas podia ser muito mais. Só que para ser muito mais, eu não saberia fazer. Então, aliás, um convite. Quem é pequena e média empresa, por favor, entre em contato com a gente, que a gente está desenhando um processo, um pool, várias pequenas empresas, para poder fazer a nossa jornada de novas economias e colaboração, como a gente faz com as grandes empresas com as quais a gente trabalha, Natura, Sesc, Globosat e tal, não é acessível para todo mundo, mas se a gente faz pool, sim, e nós vamos começar um assim. Então, corre, escreve para a gente, eu acho que aí nas conversas tem informação nos comentários sobre como nos achar. Sim, inclusive, deixa eu achar aqui, o Luiz Carlos, né, comentou que o livro aparece o contrário. Luiz, eu recomendo que você siga a Lala no Instagram, entre também na internet, no site Fluxonomia 4D, que você vai descobrir um universo infinito de possibilidades. Lala, quando Sim, você ali tem muita informação, viu, Isa? Entrando no site do meu nome, seja por Fluxonomia, seja por meu nome, a gente tem uma coisa muito bacana para nos dar uma força nesse momento, que chama Jornada do Herói do Século XXI. São 15 áudios, você recebe a cada dia um áudio e uma missão para ajudar a apertar o refresh, que era outra coisa que eu queria comentar sobre esse refresh. Vamos falar. Porque... Pois não. Diga. Antes de falar do refresh, eu queria só trazer mais uma pergunta sobre este futuro desejável, né, sobre o futuro do trabalho.
É uma quebra total de paradigmas, de crenças. Podem ter funcionado no passado, mas agora precisa ser revisado, porque a competição ela era muito alimentada, ela era valorizada. E agora, pelo que você está me dizendo, pelo que eu tenho ouvido, a competição vai ter que dar lugar para a cooperação. Exatamente. Eu acho que essa é a maior das quebras, sabe? Tem duas quebras grandes. Na verdade, se a gente fala em quebra, é uma palavra que a gente não gosta, é uma palavra que não dá conforto. Então, talvez é uma transição. A gente pensar de novo na natureza, né? Pensa que tem mudança, tem um momento que o ovo, a vida no ovo é uma vida. Aí tem uma hora que ele quebra, tá, quebrou. E aí nasce o pássaro. Então, o que eu tenho a impressão é que nós estamos numa metamorfose mesmo, sabe? E o momento da metamorfose, ele é sempre muito confuso. Como é confuso o momento, sei lá, do parto, do ovo que quebra, ou da crisálida antes de virar borboleta. Mas isso vai acontecer. E aí, que mudanças tem? Competição. Não. Inclusive, não sei se você sabe, eu estudei biologia. Biologia e História. Eu nunca me formei, porque eu sempre fui muito acelerada para o ritmo da universidade, mas eu estudei muito e sigo estudando. E o Darwin diz, das diferenças vem a evolução, e ele nunca disse que ganha o que compete. Na verdade, basta olhar uma célula. Uma célula já é uma colaboração entre várias partes, né? Então, competição não faz sentido, inclusive porque você vai ter competitividade, que é outra coisa, pela tua capacidade de colaborar. Então, digamos, você tem duas empresas que têm a mesma logística e as duas estão com o caminhão pela metade. Pelo amor de Deus, vai ou entregar para dois públicos, cada um leva as coisas das duas empresas para um público para outro, ou divide pela metade o caminhão. Que é isso que acontece. Quando você colabora, você reduz custos e amplia mercados. E aí, então isso é uma coisa. A outra coisa que vai acontecer é uma transição de gerar riqueza pelo consumir, que não dá, porque lembra do exponencial? Aqui você tem recursos limitados, é um corpo, um planeta e um tempo, e isso não consegue exponenciar. E esse gerar riqueza pelo consumir vai ser substituído por gerar riqueza pelo cuidar. Porque eu não consigo usar 5 saias ao mesmo tempo. Porém, eu consigo cuidar de 5 coisas ao mesmo tempo, né? Então, essas são grandes mudanças. E a estrutura organizacional, que passa da célula ameba, que faz o seu sem saber o do outro, para a célula que funciona como um neurônio, que vai desenvolver sinapses para poder trabalhar junto. E como que isso acontece? Sim. Não, por favor. Eu ia falar do refresh, mas posso falar em outro momento. O refresh... Pode falar. Vamos lá, vamos ao refresh. O refresh é o seguinte... É muito interessante a gente imaginar que quando a gente olha para o céu e vê as estrelas, e muitas vezes até se guia por essas estrelas, elas não estão mais lá, são estrelas que não existem. Elas já desapareceram. Mas leva tanto tempo para a luz delas atravessar o espaço, que a gente olha e vê coisa que não está mais lá. Isso a gente olha e fala, o cérebro não consegue entender muito. Mas eu lembro uma vez, quando eu estava fazendo meu site, e aí o desenvolvedor, eu pedi mudanças. Aí eu entrei lá no site, as mudanças, nada. Aí eu falei com o desenvolvedor, você não fez as mudanças? Ele disse, fiz, não fez. Aí foi uma experiência muito louca, porque ele compartilhava a tela comigo, a gente estava falando assim, e ele me mostrava no meu site as mudanças. E eu, no meu computador, navegando num site sem mudanças. Por quê? Porque eu não tinha apertado a tecla refresh. Então é um pouco isso que está acontecendo no mundo. Tem gente que já apertou o refresh e está navegando no novo mundo, um novo mundo onde a economia é uma economia
mais desmaterializada, economia criativa, por exemplo, é isso, aonde é uma economia regenerativa como campo de atividade, então você não precisa minerar coisas, já tem tanto, você vai ver como otimizar aquilo que já está disponível, então é uma nova economia, tanto como setor, novos setores, economia, energia limpa, agricultura regenerativa, outro tudo. E é uma nova economia também como forma de operar. Nós, por exemplo, trabalhamos com isso. Em cada uma dessas 4 dimensões, deixa eu mostrar um outro mapinha, fica ao contrário aí, né? Paciência. Sim. Isso aqui é uma espiral. Nessa espiral, o objetivo é fazer junto, é aqui a bolinha de fora, chama-se organização convergente, e a gente observou que para conseguir fazer junto, você precisa 7 etapas. Primeiro é compreender o presente, enxergar o futuro, trabalhar com as 4 dimensões, aí você chega. Em cada uma das dimensões tem uma nova economia. Na dimensão cultural, tem uma economia que gera riqueza a partir de intangíveis. Por isso ela é abundante. Porque você não consegue dividir uma maçã entre 7 bilhões de habitantes, mas conhecimento sim. É economia criativa. Então nisso, o teu propósito, o como você faz, os talentos e tal, é que são a riqueza. Segunda forma de gerar abundância, por compartilhamento. A gente experimenta isso já com Uber, com Airbnb, com coworking, etc. Mas existe uma possibilidade muito maior de compartilhamento, inclusive de maneiras mais saudáveis. Porque o formato do negócio do Uber ou do Airbnb não é muito saudável. Então isso é economia compartilhada. Depois, você tem a forma de fazer colaborativa, cada um faz um pedacinho. Isso é muito importante de entender. A rede permite isso, que cada um de nós faça um pouquinho, tipo a Wikipédia, né? Cada um faz um pouquinho e tem aquela coisa gigante. Porque se alguém te conversar, escuta, amanhã vamos mudar o mundo, você fala, socorro, não. Mas se disser, você topa fazer esse pedacinho, dedicar 2 horas para fazer alguma coisa, aí você diz, 2 horas pode ser. Então, o colaborativo é isso, você que tem tecnologias para pegar um monte de pequenos pedacinhos e fazer algo grandão. E a quarta é uma forma de economia multimoedas, onde tudo aquilo que é valor é circulado de outras maneiras. Eu não sei se você sabia, a Organização para a Economia e OECD, né? Organização para a Economia, Desenvolvimento e Cooperação, ela fez um estudo, se fosse calculado a economia do cuidar doméstico, por exemplo, todo o trabalho doméstico que não é computado, cuidar de criança, cuidar de velho, limpar, isso aí dá 35% a 50% do PIB mundial. Já imaginou? Uau! Então, imagina que legal se daqui a pouco que vai faltar emprego e que precisa cuidar de velho, cuidar de criança, e tem gente que gosta, tal, mas muitas vezes não pode, tem que sair. Se isso for computado, isto é possível, usando blockchain, usando holochain, que é até uma tecnologia mais interessante. A outra coisa é se puder computar tudo que é dedicado a trabalhar para o bem comum. Isso dá, esse também é 20% do PIB, você acredita? Eu estava há uns dias falando com a Janaína Lima, super interessante ela, vereadora aqui de São Paulo, maravilhosa. E imagina que, por exemplo, isso não é difícil de fazer, que pudesse ter uma maneira de que se você vai ler história em creche, você computa esse tempo e você tira do teu IPTU. Por exemplo, o tempo da colaboração, se eu trabalho pelo meu bairro, eu desconto isso do imposto. Não precisa fazer todo o percurso. Eu pago o imposto em trabalhar para o bem comum. É esse tipo de coisa que já existem experiências, não é um delírio da minha cabeça, tá? Tem várias cidades, tem uma rede chamada Sharing Cities, que tem muitas experiências assim, então é muito importante, isso é um convite que eu faço, agora que você está aí quarentenado, pesquisa.
Isso. Pesquisa tudo de lindo que tem. Porque, nossa, não faltam não faltam soluções. Elas só não são conhecidas. Perfeito. E não sei, Estou ouvindo. então fica aí um convite. Não, agora eu parei. Apertei Absolutamente. minha tecla stop aqui para te ouvir, querida. Lala, gostei muito quando você fala sobre a tecla refresh. Acredito que neste futuro do trabalho vai avançar quem já está olhando para o novo mundo e abandonou aí as crenças antigas, aí sim delírios e lamentações. Lala, só compartilhando aqui para todos que estão nos seguindo, depois toda essa nossa conversa fica lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real, porque dependendo do horário, muitas pessoas não conseguem assistir, mas aí podem depois, no horário mais oportuno, acompanhar a nossa conversa. Quando você fala sobre as outras moedas, sobre o tempo, acho que nós poderíamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque eu vejo... existe muita falta de noção de quanto custa a minha hora. Então, para que esse cálculo seja colocado em prática, nós teremos que passar por uma educação financeira temporal. Sim, muito boa pergunta, excelente. Isso é uma das coisas que vai ter que acontecer. A gente vai ter que desenvolver como se fosse um sentido, nós temos 5, a gente vai ter que ter um outro sentido de apreciação, no sentido mais estrito da palavra. Apreciação, a capacidade de compreender o valor. Existe um estudo super interessante, se a gente sabe que esse novo mundo, o trabalho, vai ser um trabalho ligado ao cuidar. Esse trabalho ligado ao cuidar depende de formas de computar e atribuir valor a tudo que é cuidar. Não só aquele cuidar que é tradicionalmente remunerado, mas também. Existe um pesquisador muito interessante chamado David Graeber, G-R-A-E-B-R. Ele escreveu um livro inacreditável chamado Dívida, os últimos 5.000 anos, e a pesquisa dele atual é sobre... Ele diz que o século XX foi o século da valorização do trabalho operário, etc. E esse século é da valorização do cuidador. Ele diz que a gente vai ver, talvez nos próximos anos, da mesma maneira que o início do século XX viu a revolta das classes trabalhadoras, ele brinca dizendo que vai ter a revolt of the caring classes, a revolta das classes cuidadoras. Porque o que acontece? Existe no imaginário uma ideia... A gente não sabe atribuir valor a intangíveis. Então, por exemplo, nós duas estamos aqui. A gente investiu um bocado de tempo nisso. Isso aqui Sim. tem um valor muito alto. O valor dos meus, né, de todas as décadas que nós temos atrás, de estudo, de saber estar em frente às câmeras, de se cuidar para estar aqui em forma, etc. Tem um valor tremendo que normalmente não é percebido. E a gente vê que quem faz algo que tem um propósito, olha que distorção, normalmente é pior pago do que quem faz coisas que não servem a nenhum propósito. Perfeito. É muito louco isso. Então, professor, terapeuta, cuidadores, eu não sei o que, todo mundo ganha menos do que outros, e deveria ser o contrário. Quando você olha países avançados, como a Finlândia, quem é a prioridade, quem ganha mais? Você vê o valor do quanto ganha um alto executivo e um professor, não é uma diferença como aqui de 1000 vezes. É uma loucura. Então, isso vai precisar acontecer. A gente vai precisar ser capaz de compreender o valor do intangível. Porque se a nova economia e o novo trabalho é principalmente intangível, ele é com conhecimento, ele é com criatividade, ele é com cuidar, ele é tal... Se não existe uma percepção deste valor, aí a coisa não funciona. Então, uma das áreas do nosso trabalho é esse. Como é que a gente atribui valor àquilo que não é só número, quantidade e moeda? Isso é tremendamente importante. Então, isso depende do quê?
eu fico imaginando, por exemplo, o que vai acontecer com o consumo daqui para frente. Porque uma das coisas que está acontecendo na pandemia é que a gente está vendo o quanto a gente precisa de pouco, né? Então, e também, como vai faltar moeda, a gente vai ter que escolher muito bem aonde a gente vai colocar a nossa moeda. E aí, eu acho que vai ter uma mudança de valor. Eu tenho que fazer um capítulo para um livro sobre moda, e eu estava pensando aqui, o que vai acontecer com a moda? Hoje em dia, na moda, você tem 30 roupas que você compra assim, ó, tanto faz, porque custa R$ 80. Com isso, você está fomentando uma coisa insustentável, indústria escravista, etc. O que provavelmente vai acontecer? Em vez de ter 20 roupas de má qualidade, com trabalho escravo por trás delas, você vai ter uma que você, em vez de comprar 10 de 80, vai pagar 800, sei lá, estou viajando aqui. Você vai pagar mais, com prazer, você vai pensar super bem. E essa aí vai ser uma coisa mais artesanal, com um outro valor por trás, que valorize e pague decentemente toda a cadeia. Então, eu acho que isso vai acontecer em geral, sabe? Consumir muito menos, pagando melhor por cada coisa, para que cada coisa possa ser honrada e valorizada. Isso é o minimalismo. Pode ser. Pode ser. Se bem que eu, quando falo minimalismo, eu sempre penso minimalismo como pouca coisa de pouco valor. Eu acho que não é pouca coisa de bastante valor, sabe? É outra dinâmica. Perfeito. Essa história do tempo, nós poderíamos ficar horas falando. A Átila até disse aqui, né? Essa live tinha que estar na TV, pelo menos 1000 pessoas assistindo. Átila, você pode nos ajudar, inclusive, a compartilhar esse conhecimento. Vai ficar lá no meu canal do YouTube, Isabela Camargo Real, e é só compartilhar. Compartilhar entre as pessoas que você mais ama e que você quer que elas, então, aprendam, né? Ou conheçam da Lala. Lala, você falou... Eu acabei não te respondendo sobre o tempo, né? Posso responder sobre isso? Porque, repara uma coisa, quando dá uma olhada, quem quiser se aprofundar nisso, olha cada coisa linda, né? Eles dizendo que assistiriam a gente o dia inteiro, maravilha. Vamos pensar nisso, né? Eu fiz televisão muito tempo atrás, morro de saudade. Queria de novo voltar a fazer televisão com foco em futuro. Então, o tempo. Se você olha, por exemplo, o que a Kate, do Economia Donuts, fala, ela mostra como a gente acaba não entendendo de onde vem toda a origem ela chama Kate Raworth, Raworth, e ela mostra a origem do pensamento econômico, que é uma loucura, que é a coisa vigente, primeiro que é muito antigo, já não faz sentido numa economia desmaterializada. E a outra coisa é que quando você olha os gráficos tradicionais de economia, né, o fluxo econômico, você tem a demanda, não sei o que, ele não tem antes e depois. Então, você pensa, por exemplo, você pega o petróleo e você faz o fluxo, a extração, a processamento, a venda, e não tem antes, não tem bilhões de anos que levou. Petróleo é um exemplo ruim, mas sei lá, madeira cortada da Amazônia. Você não leva em consideração nem o antes, nem o depois. E aí, isso não é possível. Então, o tempo de cada coisa tem que ser computado. O tempo anterior e o tempo seguinte. E o tempo também precisa ser considerado na hora de atribuir valor ao trabalho. O que eu imagino? Eu estou trabalhando para isso. Uma das minhas vacinas é essa, que eu adoraria ter ali a turma dos implementadores para transformar em algo muito poderoso. Seria, primeiro, fazer realmente uma plataforma em escala de troca de recursos não monetários, né? Para não ter que ser um a um.
E a outra coisa é ter uma atribuição de valor em 4 dimensões. O que quer dizer isso? Digamos que você tem a tua hora de trabalho. Na tua hora de trabalho, na valoração, tem aqui quanto tempo você dedicou ao teu conhecimento. Alguém que está há 3 anos ou há 40 não pode ter o mesmo valor. Quanto de impacto positivo na saúde, no ambiente, na otimização dos recursos, o teu trabalho promove? Quantas pessoas você afeta positivamente e qual a tua conexão com quais redes, com quais grupos de transformação? Como você aproveita o tempo? Então, tudo isso aqui daria como se fosse um selo 4D do valor do teu trabalho. Então, a gente poderia ter, por exemplo, uma hora base, digamos, a hora base é R$100. E conforme isso aqui, você tem um coeficiente. Então, é 100 vezes 3,8, 30, não sei o quê, em função do que você faz. A mesma coisa, estava falando disso com a Janaína, para gestores públicos. Imagina que coisa legal. Você tem um gestor público que tem a pegada 4D dele, que nem tem pegada ambiental, você tem a pegada em 4 dimensões. Que conhecimento ele tem? Quais valores humanos ele prega? Como é a ética, tal? Como ele contribui para o ambiente, a tecnologia, a saúde? Com quais redes ele está? E assim você tem uma possibilidade de escolha real, que não é achismo, deixa de ser por ideologia e passa a ser por conhecimento efetivo. E a gente está fazendo escolhas completamente às cegas. A dona Justiça está aflita aí, porque nós temos feito escolhas às cegas. E toda a história da fluxonomia é uma ferramenta para saber escolher, porque isso é uma condição para você poder sinapsar. Sim. Se você não sabe escolher, tampouco vai saber sinapsar. Sim. Lala, há quanto tempo você construiu esse modelo de fluxonomia? Olha, eu trabalho há 46, você pode acreditar, eu tenho 61. E uma das coisas que é legal de ser futurista é que ajuda a gente, acho que, a passear no tempo e não ter muito cabelo branco. Então, a velocidade não dá tempo. E ao longo desse tempo, eu tive o privilégio de trabalhar em todas as esferas de tomada de decisão, começando no setor cultural, corporativo e tal. Então, a experiência, porque é tudo a partir de experiência, sabe? Não é uma coisa da minha cabeça, sentei e inventei. Eu observei dentro da corporação, observei dentro do Estado, observei dentro de organismos multilaterais e tal. E aí eu fui vendo o que funcionava e o que não funcionava, e juntando. Então, até a primeira década do ano 2000, isso estava principalmente na minha prática pessoal e informações que eu fazia pequenas. Até que em 2011, 12, eu tive experiência, no tempo que eu estava trabalhando com a ONU, com economia criativa e colaborativa, de fazer projetos nacionais para Moçambique e para Cabo Verde. E aí me deu uma crise, Isa. Por quê? Porque é muito louco você fazer um projeto de país. Cabo Verde é um país que ele é um país pequeno, muito interessante, lindo, com um governo que não é corrupto, era uma coisa incrível. E aí, no momento de apresentar para os ministros, o que acontece? Primeiro, você tem 15 ministros, assim, é uma circunstância que eu já vivi algumas vezes. Metade não entende. Você está falando e eles com aquela cara de cocker spaniel, assim, dizendo oi. Não. E metade entende e diz, tá bom, mas quem já fez? E eu não sei fazer, eu quero fazer, mas eu não sei. Aí eu falei, não adianta ser assessora, não adianta apontar caminho, tem que preparar pessoas e métodos para fazer junto. Aí que veio tudo isso, o livro, tem outro livro que é super legal, que é de futuro, que é usado inclusive em escolas e deveria ser mais. Tem um Flux Cycle, que é
para conhecer cada um, você vai girando, você conhece as 4 dimensões e as economias. Então, respondendo a tua pergunta, a partir de 2013, eu parei o trabalho internacional e fui estruturar esse conhecimento para ser compartilhado com outros e preparar pessoas, que são os fluxonomistas. Então, Perfeito. isso começa em 2000, a estruturação do conhecimento para aplicação por terceiros, não o conhecimento tem 4 décadas, mas a estruturação para preparar pessoas é a partir de 2013 e 14. Perfeito. Eu te perguntei isso porque ontem eu conversei com o executivo da Mercer, aquela empresa de consultoria para RHs. Eles fizeram tudo com 7.300 executivos de 34 países. E uma das principais conclusões é que, para este futuro do trabalho, vai existir uma grande falta de qualificação. E aí, o executivo até comentou, um profissional vai trabalhar em vários lugares. Exatamente o que você já estava falando anos atrás. Então, nesses últimos 13 minutos que nós temos aqui de Instagram, eu gostaria, então, que você, como futurista, nos colocasse um pouquinho desta nova necessidade de atualização. Porque antes as mudanças aconteciam mais devagar e agora elas estão muito mais velozes. Se antes alguém pensava, preciso fazer, não, agora tem que fazer. Não dá muito tempo para pensar. Como é que você vê isso agora e para o futuro do trabalho, além de ser colaborativo, menos competitivo, essa palavra realmente já vai ficar démodé, para usar uma palavra também passada, mas para a gente então dar uma concluída, né, em tudo que você vamos lá. falou e agora para o futuro. Muito bom. Então, primeira coisa, ninguém mais pode se dar o luxo de ser analfabeto em relação ao futuro. Em círculos de estudos do futuro, a gente fala disso, sabe? Teve momentos em que era um problema você ser analfabeto e saber ler e escrever. Agora, todo mundo tem que ter uma compreensão de futuro. Tem que entender para onde a gente está indo. E uma compreensão de futuro que não é só tendência, porque a tendência você pega o presente e amplifica. Então, por exemplo, dentro de um estudo de tendência, não dava muito para imaginar um contexto como a gente está vivendo. Segunda coisa, você precisa conhecer novas economias. A economia tradicional, ela já não é mais uma economia à base de commodities, à base só de coisas materiais, não dá conta do mundo intangível. Então, tem uma migração na direção de novas economias como setor, para poder ser sustentável, e de novas economias como modelo de operação. São 2 coisas diferentes. Então, por exemplo, o último trabalho que a gente fez para a Natura era pensar um novo negócio com um novo modelo de negócio. Preciso dos 2. Então, executivos e seres humanos em geral têm que saber futuro e novas economias. Para isso que a gente existe. Então, vem para cá. A gente está se preparando para isso faz muito tempo. É uma maneira muito simples. A gente tem coisas de repertório. Porque não sei se você sabe, Isabela, imagino que sim, pelo teu trabalho, o cérebro, ele só reconhece, ele não compreende coisas que ele não tem repertório. Então a gente precisa dar repertório, senão nós vamos ficar sempre tendo as mesmas coisas que não servem para poder se juntar. Segunda coisa do futuro do trabalho. Pensa nisso, de mudar do consumir para o cuidar. Então, profissionais, empresas e organizações vão precisar fazer essa pergunta. Eu cuido de quê? Hoje a gente tem algumas coisas que vão precisar se generalizar. Então, por exemplo, o sistema B, para quem não conhece, vai lá dar uma olhada também, são negócios para o bem comum, business for benefit. E hoje é até engraçado que isso exista, como negócio de impacto. Daqui a pouco, não vai fazer o menor sentido dizer isso, porque não vai poder existir um negócio que não é para o bem comum, ou um negócio ou um perfil profissional que não gere impacto positivo. Então, por enquanto, isso aí, assim, se o seu negócio não cuida do bem comum e não gera impacto positivo, ele está num risco tremendo, porque agora vai sobreviver aquilo que for útil e desejável. Se não for, então cuida aí.
Que mais? Pessoas no centro. Então, o RH, ele tem cada vez mais uma importância estratégica. E dentro da coisa das pessoas, você precisa ter mecanismos de reconhecimento de quem está lá e de expressão do todo. Então, acho que o próprio modelo organizacional vai precisar mudar, sabe? Tem umas coisas, a tomada de decisão, existe muito conhecimento muito legal sobre isso, do reinventando organizações, de holacracia, etc., de novos arranjos, onde você é corresponsável por aquilo que você faz. E sabe uma coisa que vai precisar muito? Outra chamada para outro movimento. A gente viu nos últimos anos uma exacerbação do propósito. O propósito é muito importante. Mas se cada um tiver um único, o seu propósito, de novo nós estamos todo mundo andando na paralela. Então, precisa algo que seja o propósito comum, a causa comum. Então, cuida disso. Senão é um monte de autista. A gente deixa de ser o neurônio que sinapsa e volta a ser a célula sozinha, autista, que só quer fazer o seu. E que mais? A outra coisa é que houve uma exacerbação da questão de liderança. Liderança quer dizer que você é autônomo e você é senhor de si. Mas não quer dizer que dentro de times e organizações e processos, todos são líderes. Porque se todo mundo for líder, de novo, nós estamos todo mundo na paralela. É um monte de cacique e... Então, tem um movimento super importante que é o tojuntismo. O que é o tojuntismo? O tojuntismo são as pessoas que fazem junto. Tem os líderes que têm visão, que têm tal, e tem os quem vem junto. Como a gente falou agora há pouco, né? Tem os solucionistas e tem os implementadores. Se todo mundo for solucionista, ou se todo mundo for implementar aquilo só que ele quer e não o que o outro descobriu, não resolve. Você sabe, por exemplo, que quem inventou refrigeração foi um médico, inclusive durante a febre amarela, a epidemia, porque desesperado de ver os pacientes dele sofrendo com febre. Ele criou refrigeração para cuidar dos pacientes, mas foi um outro que fez, que falou, isso pode virar geladeira, e fez fábrica de geladeira. Nós precisamos disso, nós precisamos juntar os médicos que inventam refrigeração, os solucionadores com os implementadores. E isso vai abrir um campo de trabalho extraordinário. E tem uma última coisa, nosso tempo daqui a pouco vai acabar, que é essa questão, por exemplo, de startups, etc. Não pode ser isso, que 96% das startups desaparecem. Porque elas, além de estarem tentando falar uma língua que não é delas, são solucionadoras sendo forçadas a tentar falar em língua de negócio, que não é a dela, elas também estão sendo trabalhadas para operar cada um na sua. E aí você tem um monte de startup ameba. E em vez de ter ecossistemas de startups sinapsando. Então tem essa mudança grande acontecendo. E tem uma mudança também de maior aproximação intergeracional. Os millennials são maravilhosos. Só que eles adoram reinventar rodas. Eles não vão olhar quem fez o que antes. Então, precisa aproximar gerações. Eu tenho o privilégio sempre de trabalhar com gerações diferentes. E precisa, todo milênio precisa dizer, antes de falar uma coisa, dizer, opa, peraí. Vamos lá para não reinventar rodas e vamos ver se de repente, em vez de eu querer fazer do meu jeito, eu não me junto com outros sinapsando em torno de um bem comum. Perfeito. Experiência gerando valor. Lala, nesses últimos 5 minutos, eu quero dar espaço aqui para o Alexandre Caldini, que estará aqui às 7h30. Ele é autor do livro Networking versus Notworking, como a gente precisa ser interessante e não interesseiro. Ele faz aqui uma pergunta que eu acho que é fundamental para a gente encerrar. Como você acha, Lala, céticos e aqueles que perderão privilégios e poder vão reagir ao novo mundo das novas economias? Serão refratários, excluídos, cooptados? Como a gente pode encerrar, então, com essa visão
dos líderes. Você pode repetir o começo da pergunta, porque cortou? O que os céticos e aqueles que Certo. perdem privilégios vão reagir, como eles vão reagir? Olha, a gente tem um tempo, uma energia e tal. A gente pode dedicar isso a fazer o novo ou a tentar convencer os outros. Todos os futuristas dizem que a melhor maneira de mudar um paradigma não é lutar contra um paradigma existente, mas é criar um novo, mostrar que ele é eficaz. Então, qual é o meu conselho? Meu conselho é não perca tempo com os céticos e com os que vão perder privilégios. Se junte com os que querem fazer diferente. A gente tem um único tempo, uma única energia, e aí é incrível tudo que dá para fazer quando a gente se junta. Então, vamos atrás do Buckminster Fuller. Melhor maneira de mudar um paradigma não é lutar contra, é criar um novo e mostrar. Então, o que a gente faz? A nossa sugestão sempre é, não tenta convencer, cria um experimento. Quando a gente entra dentro de uma organização, o que a gente faz? A gente cria um experimento. Você faz um piloto, você faz um MPV de uma célula que opera colaborativamente com novas economias, etc. E aí você mostra o resultado. E aí o cético ou tal vai olhar e vai dizer, então deixa o cara falando sozinho, com a turma dele. Procure a sua turma. Perfeito. Adorei. Lala, muito obrigada. Eu que agradeço. Você dedicou pra gente. Foi um prazer e muito lindo o que você está fazendo, ansiosa pelo livro. Repito que se você gostou disso aqui, a gente tem um monte de atividades para poder te acolher. A gente tem grupo de estudos do livro de novas economias e futuros desejáveis. A gente tem um caminho para te ajudar a fazer essa transição e apertar refresh. E a gente tem vários, por isso, nosso presente. E a gente tem várias coisas pagas também, claro, como consultoria para pequenas empresas. Se você quiser, se junta, nós vamos fazer um pool de uma jornada de criar ecossistemas. E tem a nossa formação em fluxonomia, que o ideal seria toda pessoa poder fazer isso, porque a gente precisa ter lentes para enxergar o novo mundo. Muito obrigada a você que esteve com a gente e até já. Vamos em frente. É só procurar Lala Denzelin na internet que você vai se abrir para o universo infinito de possibilidades. Obrigada, Lala. Até breve. Obrigada, Isabela. Até.